No estúdio da TV Cultura do Amazonas, começamos mais um programa especial da série Tome Ciência da Amazônia. Olá! Os peixes fazem parte das lendas e mistérios da Amazônia, inclusive o boto, que nem peixe é, e na crendice popular se transforma em jovem sedutor que engravida donzelas. Essa história é conhecida em todo o país, mas no mundo, essa espécie de golfinho mobiliza campanhas de proteção, pois ele enfrenta a triste realidade de ser morto só para servir de isca na pesca da piracatinga, que tem um bom valor comercial. E nada mais misterioso que os peixes elétricos, capazes de dar choques de 500 volts quando ameaçados. Uma verdadeira bateria biológica natural que ainda não somos capazes de reproduzir. Em busca do aumento do conhecimento, os centros de pesquisa na Amazônia se dedicam ao estudo de pelo menos 3.000 espécies da região. Vamos saber com nossos convidados um pouco mais sobre peixes, o principal alimento das comunidades ribeirinhas do interior, sem esquecer, é claro, a farinha de mandioca, né? Bem, Efrem Jorge Godin Ferreira é formado em Engenharia de Pesca, tem mestrado e doutorado em Biologia de Água Doce e Pesca Interior, pesquisador e professor do curso de pós-graduação do Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia, o INPA, tem vários livros e artigos científicos publicados sobre seus temas de estudo. José Antônio Alves Gomes, formado em Oceanografia Biológica, com mestrado e doutorado no exterior, já foi diretor-geral do INPA. Atualmente, é professor de pós-graduação no INPE na Universidade Federal do Amazonas. Ele se dedica ao estudo da biologia e evolução dos peixes elétricos. Carlos Edivar de Carvalho Freitas tem doutorado em Ciências de Engenharia Ambiental, dá aulas no INPA e na UFAM, onde também coordena o programa de pós-graduação em Ciências Pesqueiras nos Trópicos. Arnold José Lugo Carvajal se graduou em Biologia Marinha na Colômbia e veio fazer mestrado em Biologia de Água Doce e Pesca Interior aqui no INPA. Tem experiência na área de Biologia e Ecologia de peixes, atuando principalmente com peixes ornamentais, taxonomia e manejo de aquários. É o responsável pelos aquários do Museu da Amazônia, o MUSA. Bem, professor Efrem, esclarece pra gente, por que essa maldade de te matar o boto só para servir de pesca, de isca de pesca? Por que isso? Realmente isso é um fato. Foi descoberto um novo mercado com a espécie de peixe que não era muito utilizada aqui na Amazônia Central, a piracatinga, mas que era apreciada pelos habitantes da Colômbia. Então esse mercado foi desenvolvido. E para isso foi necessário se pescar muita piracatinga. E uma maneira que eles encontraram de fazer essa pescaria foi utilizar o boto e jacaré como isca para capturar grandes quantidades desse peixe, que normalmente é muito facilmente capturado, né? Um peixe facilmente capturado em qualquer beira de rio, você com a isca e com um anzol. Mas por que o boto, a carne do boto? Aparentemente, a carne do boto tem um cheiro, um odor que atrai mais essa espécie de peixe. Não exatamente só essa espécie de peixe, mas as duas espécies de peixe, que são conhecidas como piracatinga e piranambu, que são chamadas também como urubu d'água, são peixes que gostam de se alimentar de restos, né? Sobras, tanto de comida como de peixes mortos. Então, essas espécies elas são atraídas por esse carcaça do boto e do jacaré, e aí são capturados em grandes quantidades. Nossa Senhora, a culpa é da Colômbia. Explica esse troço pra gente. Como é que é isso? Não, realmente, a culpa não é da Colômbia, realmente. Bom, existe um mercado, sim, lá no interior da Colômbia, da minha região, especificamente do centro do país, porque lá existia um peixe muito parecido, existe ainda, que é o capaz, que é um bagre pequeno similar à piracatinga. Só que acontece que o freguês não consegue distinguir. Existiu uma sobrepesca na bacia do Rio Magdalena, que sofre uma fortíssima pressão pesqueira pela demanda muito alta do público de Bogotá, especificamente, da sabana de Bogotá. Aí os estoques daquele peixe foram detonados nos últimos anos. Ali o pessoal do comércio de peixe descobriu esse parecido, essa similaridade da piracatinga com o capaz,
foi levado para o mercado de Bogotá e descobriram que o freguês não percebe a diferença. Então, as pessoas na Colômbia compram piracatinga achando que é capaz do Magdalena, mas não, é piracatinga aqui da Amazônia brasileira. Quer dizer, um morre errado e o outro é enganado. Exatamente. O negócio está complicado mesmo, né? Coincidências à parte aqui da brincadeira poética, professor Carlos, parece que por ano chegam toneladas de peixes aqui no Manaus, mas o povo só gosta de umas 10, é isso? Que história é essa? As preferências por pescado aqui em Manaus, principalmente, se dedicam a espécies de escama. E, normalmente, cerca de 10 espécies ou grupos de espécies, que são as mais exploradas. Acredito, na realidade, que cerca de 4 a 6 espécies correspondem a 70%, 80% dos desembarques daquilo que é consumido em Manaus. Tá, e os outros desembarcam, fora esse caso, né, que é um peixe que não tem escama, né, que faz sucesso. O que é que fazem com eles? Na realidade, eles não são capturados. Existe uma mudança na composição dos desembarques. Se você olha a calha do Rio Amazonas como um todo, desde a região da fronteira com a Colômbia e o Peru, em Tabatinga, Benjamin Constant, e se for olhar até Belém, existe uma mudança na composição que está relacionada com questões de preferências alimentares, preferências de mercado. Né? Esse, por exemplo, que o coitado do boto sofre, ninguém gosta de comer ele por aqui, só na Colômbia. Não. Na realidade, a maioria das espécies de bagres, né, de peixes sem escamas, não são consumidos em Manaus. São consumidos a partir de Tefé até a fronteira, e principalmente na Colômbia e no Peru, e também na região do Baixo Amazonas. Tem um consumo expressivo de filhote, de piramutaba, de dourada em Belém e adjacências. Bem, eu vou perguntar para o professor Zé Alves se esse peixe tem escama ou não, o seu peixe elétrico, senão ele vai ser ameaçado. Né? O pior é que alguns têm e alguns não têm. Esse grupo de peixes, né, que é chamado de peixe elétrico, peixes elétricos em geral, na verdade, ele tende a ser pouco conhecido porque tem um que se destaca de todos os outros, que é o puraquê, que é o peixe elétrico mais famoso e é um peixe com características especiais, um peixe que pode chegar a mais de 2 metros de comprimento, gerar descargas elétricas de centenas de volts, mas no mesmo grupo taxonômico, no mesmo grupo filogenético deste puraquê, existem outras 150 espécies de peixes que também são elétricos, que também produzem descargas, mas que se você pegar na mão, não vai sentir nada porque as descargas são de baixa voltagem, fração de volt. E por coincidência, o peixe elétrico puraquê não tem escama. Felizmente para ele, né? Mas felizmente para ele tem um choque de 600 volts que torna a pescaria dele muito mais complicada e complexa. E passa pelo anzol ou só se chegar perto? Ela passa pela água, porque se a água for condutiva, você não precisa tocar nele para levar um choque poderoso. Se você usar um meio mais condutivo, como um metal, de um facão, de uma faca, de um anzol, ou encostar no peixe, o choque vai ser bem mais forte. Eu me lembro uma vez aí, andando pelo interior da Amazônia, que tinha, e não era índio não, né? O jeito pegava uma lança, como se fosse, o peixinho passava, puf, pegava. A Amazônia parece que é o maior centro pesqueiro, talvez, do mundo, não é, professor? Pesqueiro, porque não exatamente. Agora, de 200... diversidade de peixes, com certeza. Não, mas eu li que foram de 210 a 1 milhão de pessoas pescando aqui na Amazônia. Até para sobrevivência. Mas você compara, por exemplo, com a Índia ou com a África, aí talvez você entrar diminui os China, números. Então a gente a China, e você dilui esse número para muito pouco. Mas no Brasil, com certeza, a Amazônia é o maior produtor e consumidor de peixe de água doce. E, indubitavelmente, a Amazônia tem o maior consumo do Brasil, é um dos maiores do mundo de peixe de água doce e tem a maior produção de peixe de água doce do Brasil. Tá. Pois não, professor Carlos? Existem estudos que dizem que são 500 gramas per capita dia nas comunidades ribeirinhas. Isso é cerca de meio quilo de peixe por dia, ou quase toda a proteína animal consumida por essas populações ribeirinhas. É um consumo muito alto. Eu me lembro de ter visto também, estou até olhando aqui na minha fichinha, 500 gramas, quando a média mundial é 182. Exatamente. E a média brasileira é 16 quilos, não sei, né? Bem, eu vou fazer um pequeno intervalo e já a gente volta para discutir os peixes da Amazônia. Um instantinho só, voltamos logo.